Opa, tudo bem? Aqui quem falou é o Gabriel. Estou aqui para mais um vídeo no canal e hoje um vídeo sobre o lado sombrio das emoções. O que seria o lado sombrio das emoções? As emoções são um fator crucial na nossa vida, porque tudo que vale a pena tem emoção. Tudo que é gostoso da vida tem emoção. Exemplo, a gente tá num lugar ali onde tá com os amigos, tem emoção, a gente tá feliz, a gente tá alegre, a gente tá emocionado naquele lugar. A gente arrumar alguém, uma paixão, a gente fica apaixonado por aquilo, aquelas emoções fluem na gente. É uma conexão muito boa com a outra pessoa. Isso é uma paixão também, isso é uma emoção, né? Claro. E a emoção está diretamente ligada com uma ação da gente, do ser humano, da espécie sapiens. Porque ela entra de cabeça na parte da ação mesmo. Por exemplo, numa ação vantajosa pra gente. Por exemplo, a gente sente a emoção do medo. A gente tem que ficar receoso, a gente fica triste, a gente fica quieto, a gente fica pra gente, a gente esconde as coisas dos outros. Só que a gente não pode ficar nesse quesito o tempo todo, entende? A gente tem que ter um pouquinho mais de coesão nisso para que as emoções não abatem a gente de uma outra maneira, entende? A gente tem que ser consciente dessa emoção e a partir do consciente dessa emoção que eu estou sentindo naquele momento, eu procuro fazer a melhor ação para me ajudar e ajudar os outros. Porque não adianta só tu ter uma emoção naquela hora, por exemplo, tu trai a tua esposa. Tu tem aquela emoção naquela hora e tu traiu o teu esposo, tanto faz. Ou teu namorado, tanto faz. Ou namorado. Tu vai lá e trai. Foi uma emoção do momento, foi um golpe de misericórdia, tá? E aí? O que tu vai fazer? Vai lá contar pra esposa? Vai dar uma merda. Daí tu vai lá e faz o quê? Às vezes é melhor contar, às vezes não. Porque depende de como é que tá teu relacionamento ali. Se tu contar, acaba tudo, já tá bom. E foi um processo gradual, entende? Da emoção que veio daquele momento, só que foi uma emoção da espécie. Por exemplo, o medo é da espécie, a tristeza é da espécie, a paixão, tu não tem como não se apaixonar por alguém. Não tem como tu não se apaixonar por alguém, é bizarro, não existe. Não tem como tu não ficar com medo de alguma coisa, se tiver um... Por exemplo, tu tá no meio do mar, tu nadou, passa a arrebentação. Tu nadou, entrou no mar, nadou, passou a arrebentação e tá lá boiando. Daqui a pouco passa um tubarão em volta. Começa a te rodear. Logicamente, tu vai ficar com tanto medo que tu vai ficar paralisado. Ou tu vai tomar uma ação rápida, ou tu não vai se mexer. Ou tu vai ficar pensando, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Porque era assim que a nossa espécie, há mais de 95% dela existiu. A gente só tem 5% na era tecnológica. O nosso cérebro é totalmente mentalizado para se proteger, para tomar uma ação melhor e para sobreviver. No caso, a gente tem as emoções para a sobrevivência. E às vezes o nosso corpo, por exemplo, quando a gente está entrando num relacionamento, a gente está indo tão bem nele, daqui a pouco tem que fugir. Porque a gente não entende isso, mas é um processo natural do cérebro, porque ele entendeu que cada vez que tu tá perto da tua felicidade, por exemplo, tu tem que sair correndo, porque isso foi te ensinado automaticamente pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelos seus outros, e esse processo inconscientemente é um processo natural do ser humano, de processo de autodefesa, de proteção de si mesmo. E é complicado tu entender isso, e quando tu entende esse lado sombrio das emoções, que é um ato do que você faz as coisas sem pensar, um ato de tu tomar uma ação sem coibir aquela situação, sem controlar aquela situação para que leve em outro processo, e aí começa processos, e tu começa a decair, e chega até o fundo do poço. E é complicado. Um dos processos mais importantes para tu ter um pouquinho de menos complicação nesse ato de ter empatia com os outros, por exemplo, de se botar no lugar do outro, uma paixão, tu ter um processo de autocuidado com o outro, autozelo com o outro, ou quando você está numa situação de medo, você procurar a melhor situação para agir, não ficar paralisado, ou numa situação que você é neurótico, você precisa mudar esse neuroticismo para criar uma outra maneira. Tudo isso são emoções, são sentimentos que estão dentro da gente. A gente ser neurótico é um processo natural da gente também, em algumas pessoas. Porque é um processo da mente, tudo que é um processo da mente é um processo natural, né? Claro, pode ter tido controvérsias lá atrás, mas não vai ter tantas, não vai ser tão congruente. Então, eu acho isso e eu acho que o lado sombrio das emoções é você controlá-las. Você ter uma emoção e saber controlá-la, sabe? Tipo, tu sabe que tá acontecendo aquela emoção daquela maneira, daquele jeito. Por que que eu tô sentindo isso? Daí tu vai lá e se emociona e vai lá e para. Quando você tá fazendo alguma coisa de muito errado, por exemplo, para. Para e pensa, tá, pera aí. As pessoas importantes pra mim, eu vou ser desacreditado, por exemplo. Se eu fazer essa atitude, eu vou perder a credibilidade com os outros? Se sim, tu para. Se não, tu continua.
Um exemplo muito bom é o que você faz às quatro paredes do seu quarto, por exemplo, ou quando você está sozinho em qualquer lugar. Esse é um baita exemplo das tuas emoções, porque tudo que tu faz quando não tá com alguém pode ser não congruente, por exemplo, pode ser não real, entende? Pode ser... Você não é aquela pessoa, mas você é aquela pessoa para os outros, e se os outros soubessem, eles não acreditariam em você. Então, automaticamente você vai parar com aquela situação. Mas é difícil, porque é um processo de escadas cada vez menores, cada vez maiores, cada vez maiores e cada vez maiores. E daqui a pouco tu vai ter que escalar montanhas e vales e tudo mais. Isso, sinceramente, meio complicado. Mas esse é o vídeo e o lado sobre as emoções e tu controlá-las, todas elas. Por exemplo, tu identificá-las, tu achá-las, tu compreendê-las e tu perguntar os porquês dela. Perguntando os porquês dela, você pode fazer a mudança. Muito obrigado pelo acesso, deixa o like, se inscreva no canal.